especial. Nós somos realmente muito privilegiados pela possibilidade de estar aqui agora, neste momento, nessa data planetária, em que parece tão desafiadora. Todos os nossos esforços, quem sabe tudo que nós já passamos na nossa vida, foi feito e aconteceu para que nós estivéssemos preparados exatamente hoje para a possibilidade desse reinício. Antes de começar a falar sobre a paraxá dessa semana, que se chama Bereshit, eu vou fazer um questionamento para que a nossa consciência coloque um foco. Então, a pergunta que eu ia deixar para ser a lição de casa, para vocês refletirem durante esta semana, vai ser o nosso início. Eu estou alterando a ordem, porque ela precisa ser alterada. Talvez, para a gente poder, se a pessoa tem um arco e flecha na sua mão, para ela saber que aquela flecha vai chegar exatamente no lugar necessário, né? Ela vai chegar no alvo. Em primeiro lugar, a pessoa olha e depois ela faz um movimento, e esse movimento vai dar a direção exata de onde é o fim, né? O alvo. O objetivo é atingir um alvo. Então, nós vamos começar exatamente assim. Porque se esta é a primeira semana, a materialização de um trabalho de 3 semanas, desde o Rosh Hashanah, que ele inicia todo um processo deste novo ano, a partir de agora, hoje, para que a gente não perca nenhum passo, nenhuma flecha, nenhum esforço. Nós vamos fazer o primeiro questionamento. E esse vocês podem, inclusive, até escrever e guardar e reflitam bastante sobre ele. Quem é a pessoa que vocês querem se tornar durante este novo ciclo? Se vocês não pensarem de forma idealizada, pode ser de forma idealizada, mas se vocês não pensarem em quem vocês realmente querem se tornar, é a mesma coisa que ter, talvez, o melhor arco e flecha e atirar a minha flecha para o céu. Aonde ela vai chegar, eu não sei. Então, eu convido vocês a direcionarem a consciência de vocês realmente para esse objetivo, que é, talvez, num momento de meditação, já que estamos no início desse ano, parem alguns momentos, escrevam e reflitam quem vocês realmente querem ser. Quando estamos recomeçando a leitura da Torá, nós estamos entrando naquela primeira porção, pelo estudo que já fazemos já há muitos anos, e aquela repetição, sabemos que a primeira palavra da Paraxá contém a essência de toda a Paraxá. Ali eu já tenho a semente, ali eu já tenho o indicativo da informação principal que vai se apresentar durante aquela semana e qual é a energia que está se apresentando no universo. E aí eu tenho uma forma de conduzir o meu pensamento que vai ser manifestado numa ação. Eu tenho esse mapa. Quando eu entro, então, dentro de um livro, que é chamado de Torá, o Pentateuco, o Antigo Testamento, e eu tenho 5 livros que estão contidos dentro deste um único livro,
e eu tenho então a primeira porção. Essa porção seria a porção semente de todas as outras porções. Não bastasse isso, a primeira palavra desta porção, que é a porção de todas as outras, contém toda a porção da Paraxá. Então, significa, por uma situação relativa de concordância, que então esta porção, esta palavra que se chama Bereshit, ela tem um grau de desdobramento e de essência que é praticamente o infinito, porque dentro dela eu tenho a semente de toda a Torá. Dentro dela eu tenho a essência de toda a Torá. A quantidade de material, a quantidade de estudos, a quantidade de livros, a quantidade de comentários rabínicos, em cima dessa paraxá existem livros descrevendo palavra a palavra só sobre essa paraxá, justamente por conta de tanto sentido e significado que pode existir em torno de uma única palavra, em torno de uma única porção. Vamos deixar essa vela, que significa essa ponte nossa com o mundo metafísico, nos abrindo, além dos 5 sentidos, para que ela seja um guia para nós, dentro desse caminho, durante este novo ciclo, para que a gente possa absorver todo o conhecimento e sabedoria que todos os sábios e mestres trouxeram para nós, para que a gente não se perca no meio de tantas possibilidades. Então, eu vou deixar ela aqui do nosso lado. E vamos voltar para cá. Por que ler e reler essa porção? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade, ou a curiosidade, ou o acesso de ler essa porção, que em tradução dentro do Antigo Testamento é chamado de no princípio, no início, mas cuja tradução literal, cuja tradução dentro da sabedoria da Cabala, ela está ligada ao conceito do Gênesis, que quer dizer a genética. Vamos entender o porquê dessa genética e o que é esse Gênesis. Quando nós pensamos no nosso DNA, quando nós falamos de genética, nós estamos falando daquela menor parte que contém tudo e que, através do nosso físico, então, o nosso DNA, os nossos cromossomos, eles vão sendo, através da informação contida dentro dessas minúsculas, ínfimas partes, manifestam fisicamente tudo aquilo que é criado dentro do nosso corpo. Da mesma forma, quando nós olhamos para a Torá, essa história, que quando é lida de forma literal, é impossível de ser entendida, até para uma criança. A história do pecado original, a história da maçã, a história de Adão e Eva, a história da serpente, ou mesmo a história da criação do mundo, que é lida dentro dessa porção, a história de Caim e Abel, tudo isso, levado ao pé da letra, dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio linear, dentro do começo, meio e fim, não faz sentido. Porque Deus, nosso Criador, apresenta todo um caminho e um percurso em que Adão
por sua vez, é criado duas vezes. Temos ali a criação da luz, a criação do sol, antes, a luz, mas o sol, ele veio só do quarto dia. Então, assim, existe toda uma concordância que parece discordante, que quando levamos tudo isso ao pé da letra, chega a ser incompreensível. Talvez uma pessoa cética pensasse que ler e reler a Torá dentro deste livro, que se chama Bereshit, que logo nós vamos ver nas próximas porções, que nós vamos ter a história dos patriarcas, das matriarcas, fosse uma forma de demarcar o território da terra prometida, Israel, como a terra do povo hebreu. Então, eu posso talvez imaginar que ler a Torá é algo para pessoas religiosas, é algo para pessoas fanáticas, e ao reler esse livro, eu tenho ali simplesmente uma marcação de como encontrar uma justificativa para dizer que a terra de Israel foi dada ao povo hebreu por um Criador e que essas pessoas fanáticas, religiosas, usam isso como justificativa para essa terra. De repente, pode ser que existam até pessoas que façam esse tipo de raciocínio. Mas não é esse o caminho que nós queremos ir. Vamos voltar para um conceito básico dentro do estudo da Cabala e dentro do estudo da Torá para nos posicionar numa condição um pouco mais elevada. Fundamentalmente, o estudo da Torá é feito em 4 níveis. O primeiro nível dele, que é um nível literal, que é levar as palavras simplesmente aos conceitos básicos, que seria o conceito mais externo, mais superficial, chamado de psat, quer dizer, ele tem uma situação em que ele não vai além do que aquela palavra está traduzindo para mim. Esse é o primeiro nível. O segundo nível já é um nível que ele traduz já algumas situações usando dentro dessas palavras como símbolos, como situações que trazem sentido, que agregam um sentido através de símbolos. Então, eu tenho ali não só a palavra literal, mas eu tenho ainda toda uma simbologia que, agregada a essa palavra, eu consigo aprofundar ela um pouquinho mais. Esse nível se chama remes. Em seguida, eu tenho um terceiro nível, que é chamado de drash, que é um nível que está contido dentro de comparações, está contido dentro de situações em que eu concluo, através de uma experiência, através de discussões, talvez um estudo exegético dos sábios contidos no Midrash, contidos em todos aqueles relatos, anos e anos e anos de compilações e explicações desses grandes sábios, que agregam a essa simbologia mais sentido ainda. E o quarto sentido, chamado de sod, o segredo. Esse
contém todos os 3 outros níveis. E ele é o sentido místico, o sentido esotérico. Esse segredo que só podia ser entregue da boca do mestre ao ouvido do seu discípulo durante muitos e muitos anos. E hoje, a nossa geração recebe de forma aberta, porque o tempo está passando, o tempo da misericórdia está se esgotando. E hoje, todo o conhecimento e os segredos estão abertos a todos aqueles que têm a vontade de se encontrar com estes segredos, não como um conhecimento racional, mas como uma forma de fazer uma vivência dentro da sua vida, que vai fazer com que ele evolua e que ele suba de nível. Então, no passado, talvez as gerações não estavam preparadas. Cada pessoa ou cada geração não podia chegar a este nível tão profundo que hoje chega para nós. Eu estou aqui como um canal abrindo para quem quiser escutar aquilo que eu recebi do meu mestre, dos meus mestres, de tantos mestres. Aquilo que já está dentro de cada um de nós. Mas entrar no segredo é algo que precisa de mérito. E nós só conseguimos fazer esse aprofundamento através do próprio mérito pessoal, dentro da vontade de querer entrar nessa profundidade e de colocar o seu foco, a sua intenção, a sua vontade dentro desse propósito. Esses 4 níveis que eu falei para vocês, eles traduzem no hebraico algo que se chama o Pardês. Esse jardim que é o Pardês. Esse jardim das maçãs sagradas. Esse jardim que representa o paraíso. Então, se estudar a Torá é entrar em contato com estes 4 níveis, e ao encontrar essas pontes e conseguir cada vez mais e se aperfeiçoando, que significa e se purificando, entrar em cada uma dessas pontes é entrar no paraíso. Nós hoje estamos falando sobre a criação. A nossa criação, que em algum ponto, a nossa referência é o paraíso. A nossa criação não se iniciou no paraíso. A nossa criação se iniciou num pensamento divino, um pensamento que está além do paraíso. Que quando pensamos na palavra Bereshit, e aí nós temos a palavra Reshit, que nos leva à palavra Rosh, que significa cabeça. E quando nós falamos de cabeça, a cabeça do Criador, o pensamento, nós vamos falar sobre Chokhmah. Então, nós estamos iniciando de forma metafísica, numa dimensão, mas numa forma física, em outra dimensão, a criação da nossa genética espiritual. Tudo se manifesta na cabeça. Então, nessa palavra Bereshit, que eu posso olhar para ela, não só nesses 4 níveis que eu acabei de dizer para vocês, mas que ela tem
um desdobramento de criação a cada novo pensamento que aparece dentro da minha própria cabeça, dentro da cabeça de cada um que está aqui escutando. Então, esse Bereshit, essa criação, ela não acontece só hoje. Ela não vai acontecer somente na próxima Shabat, quando o rolo da Torá for novamente aberto e na primeira porção ela vai ser lida. Ela se traduz como criação em absolutamente a todos os momentos de toda a criação. Vocês conseguem entender a dimensão do que eu estou falando para vocês? Bereshit é essa criação que a nossa consciência faz a cada momento. Que a nossa consciência faz de forma individual a cada escolha. Um conceito muito importante, já que nós estamos falando sobre criação. Se nós estamos iniciando um processo de uma criação, isso deve conduzir todas as nossas ações e escolhas. E é uma forma de conseguir entender quando dizemos que a criação, ela de alguma forma, ela já está contida nessa semente. Porque essa semente tem essa essência que já é tudo. Se a gente pensar vamos pensar agora na ciência e na Cabala. A ciência e a Cabala hoje, quando eu disse para vocês talvez que em outras gerações não existia uma consciência preparada para conseguir entender, e hoje nós podemos entender. É muito mais simples para nós entender alguns conceitos, e chega a ser até uma surpresa a forma que esses conceitos foram apresentados há muitos anos atrás, através dos nossos sábios. Então, a física, talvez Darwin, conceito darwinista da evolução, conceito de Newton, da física newtoniana, que está baseado na lei de causa e efeito, entre aspas, de uma forma muito restrita, mas coloca o fator do aleatório como sendo aquele que dá o pontapé inicial dentro desse resultado. O aleatório é que faz com que alguma situação tenha um resultado X e outra o resultado Y. A física quântica hoje já foi além disso. A física quântica hoje apresenta para nós uma condição em que, se, por exemplo, eu tenho o elemento A, eu tenho o elemento B, eu uso o elemento A para deslocar esse elemento B para chegar no local C. Existe uma série de condições pré-determinadas, o peso, a velocidade, N condições de leis físicas que estão incidindo dentro desses objetos, que vão fazer com que eu chegue nesse resultado. Mas o que acontece? Esse resultado, que pode ser o resultado XYZ, ele só vai acontecer porque dentro dessas leis esse resultado já existia, só que no momento em que eu olho, no momento em que eu
participo, esse resultado já não é mais o mesmo. Eu influencio um resultado que parecia estar pré-determinado. Por que é que ele estava pré-determinado? Porque existe lei da causa e efeito. Mas quando eu consigo alterar a causa, quando eu consigo mexer nessa semente da causa, o que é que eu faço? Eu altero o efeito. Então, quando a causa foi criada, já existiam todas as possibilidades de futuro. Só que através da minha interação e do meu livre-arbítrio, eu escolho qual futuro vai ser manifestado. Todas as condições já existem. O nosso Criador, quando nos criou e nos fez, ele já absolutamente criou o potencial de absolutamente tudo acontecer. Mas quem vai fazer as coisas acontecerem dentro de um caminho ou de outro caminho é a cada momento em que dentro da minha dimensão física eu, junto com ele, usar essa centelha divina que existe dentro de mim e co-criar, porque nós fomos feitos à imagem dele, estamos entendendo que não é uma imagem física. Estamos entendendo que é uma imagem da essência de ser aquele que tem o poder e a força para co-criar. Então, eu tenho possibilidade de mudar e criar através do meu livre-arbítrio. Tudo que existe no mundo já existe. Só ainda não foi manifestado. E quem vai manifestar? Somente quem está aqui no mundo físico. E como é que eu posso ter a certeza, no meio de todas essas possibilidades de futuro, que eu nem imagino quais são, porque realmente a gente não consegue ver essa completude, esse projeto, como eu posso acertar? Eu só recebi esse plano com esse acerto quando aconteceu a revelação dos 10 pronunciamentos no Monte Sinai. Que não são, para mim, leis de castigo. Os 10 pronunciamentos são as falas do meu Criador, que trazem para mim a possibilidade de eu criar dentro de mim mesma esse recipiente que quer receber a luz e quer fazer com que a luz volte a brilhar através de mim, através da minha criação, não simplesmente recebendo de graça e fazendo curto-circuito. Por quê? Os dois, vamos entrar no texto dessa paraxá. Adão e Eva, essas duas entidades, esses dois recipientes, Adão, que apareceu dentro dessa paraxá, um Adão primordial, que é essa centelha divina, que faz parte desse nosso Criador, nosso eu elevado, nessa dimensão do paraíso, um pedacinho da nossa alma. E aquele Adão físico, que representa a nós, que cometeu um pecado e que foi castigado. Que pecado foi esse? O pecado foi ter comido da maçã? O pecado foi o pecado do reconhecimento, o pecado da
escolha em não exercer a restrição e trazer a luz. Quando Adão e Eva não exerceram a restrição, não se controlaram e agiram para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Vamos lembrar? O primeiro Adão recebeu a indicação do Criador para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que ele comesse, ele morreria. Isso não foi uma ameaça. Essa voz ameaçadora de um Criador que ameaça a sua criação, ela existe só dentro da nossa cabeça. Pura lavagem cerebral. Ele estava aconselhando: faça restrição, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até esse momento, esse Adão era um ser único, feminino, masculino. Num segundo momento, Adão e Eva já são dois recipientes. Um que representa a consciência masculina do doar, o outro representa a consciência feminina do receber. E quando a serpente chega até Eva e diz a ela: coma do fruto proibido, para você ser como ele, Eva ainda não tinha nem sido criada. Ela não recebeu essa ordem. Então a culpa não é da Eva. Eva salvou Adão. Porque se Eva não tivesse ela feito a primeira ação, e sim Adão, nós nem estávamos mais aqui, porque já tínhamos caído todos na escuridão. Então, Eva, consciência feminina, ele foi aquela que auxiliou. Quem leu a Paraxá vai ver que ali aparece Eva como aquela que auxilia Adão. E Adão, aparece então o nosso Criador, e ele chama, e eles se escondem. Eles percebem então que eles já têm uma densidade, e eles percebem essa densidade, e eles querem se cobrir com a folha da figueira, e quando o Criador chama, eles estão escondidos. E então eu pergunto novamente: o pecado foi ter comido da árvore? Ou o pecado foi querer ter se escondido e não ter assumido o fato de ter feito a opção de não fazer a restrição? Então, Adão e Eva tiveram essa queda principalmente no momento em que, quando ele é questionado, ele fala: eu comi daquilo que a mulher me deu. E ele não assumiu a sua responsabilidade dentro do seu ato. E Eva: eu comi porque a semente me falou para comer. Ela não assumiu a responsabilidade do seu ato. E agora, quando eu digo para vocês que a nossa criação divina, ela pode ser manifestada todos os dias pelo simples paralelo. Quais são as nossas opções no nosso dia a dia? Nós assumimos as nossas escolhas de colocar sempre o físico na frente? Nós somos conscientes disso? A nossa consciência, com o passar
das gerações e dos tempos, acabou ficando cada vez mais contaminada com essa consciência da escuridão. E cada vez mais nós jogamos a nossa culpa em cima do outro e olhamos para esse Criador que havia nos dado o conselho e o caminho para acertar. Nós somos criados para acertar. Mas a gente optou em fazer um caminho diferente desse. Da mesma forma, quando nós agora pensamos em Caim e Abel, Abel fazia a sua oferenda, fazia o seu sacrifício para o Criador, ele escolhia os melhores animais, as melhores oferendas, os mais gordos, os mais perfeitos. E ele levava esses ao altar. O que fazia Caim? Queria ficar com os melhores para ele. E quando então o Criador aparece e elogia Abel e diz a ele a maravilha que ele estava fazendo, porque ele estava dentro dessa consciência do compartilhar de forma muito mais aberta do que Caim, Caim não aguentou. Os ciúmes, a sensação de ter ficado para trás, a sensação de não ser superior, a sensação de não ser o preferido, a sensação de não estar fazendo a sua missão, porque o pecado é a vergonha que a nossa alma sente quando ela não está fazendo a sua missão divina, nós aqui como corpo. E todos esses personagens físicos, alegorias, histórias que mostram para nós aquilo que no nosso presente nós podemos optar em seguir ou não. Então, estudar a Torá é entrar em contato com todas essas energias e essas frequências, essas inteligências que mostram para nós a forma de sair fora dessa consciência robótica que já tomou conta de nós. Mas eu quero hoje abrir a minha criação de forma diferente. A pergunta que foi feita no início do nosso encontro, essa criação ideal, eu quero que essa criação ideal esteja nesse pardês, nesse paraíso, mas esse paraíso não é para estar lá no céu, é o paraíso aqui na Terra. É aqui o lugar para viver essa possibilidade. A consciência que a cada semana, através dos encontros, nós concluímos, é a consciência quântica de alterar o resultado. O resultado, novamente, a gente já sabe qual é, mas nós queremos se aproximar dele cada vez mais. Fazer o estudo da Torá não é um estudo religioso. Fazer o estudo da Torá não é abrir mão das religiões. Fazer o estudo da Torá é se aproximar desse pensamento divino do nosso Criador, esse pensamento que está além do paraíso, e fazer essa genética espiritual se manifestar dentro do cromossomo e do DNA de cada um de nós. Porque é a nossa consciência que muda de forma física o nosso corpo. Aquele ser que está em comunhão, ele não adoece. Aquele ser que está em comunhão com essa luz,
ele tem essa emuná, que talvez traduzido do hebraico seria o equivalente à palavra fé, mas ela tem muito mais sentido do que a palavra fé, porque ela abraça essa imagem desse Criador, que é tudo, essa imagem ideal da perfeição, que é tudo, que faz esse caminho, e que não é uma fé que está baseada no castigo, que é aquilo que, quando eu leio essa porção, eu vejo Adão e Eva caíram e foram castigados por conta do pecado original. Mas quanto do pecado original nós estamos, então, exercendo e manifestando aqui no nosso mundo físico? Sempre. Mas esse sempre um dia vai deixar de existir. De novo, como escolher esse nosso futuro? Esse traçado que nós fazemos, através do estudo, das meditações, é uma forma de fazer esse caminho, de chegar nesse destino que a gente ainda nem sabe qual é. Colocar esse eu ideal, com essa emuná, é outra forma de conseguir subir dentro dessa escada, dessa evolução. O principal é eu incorporar dentro de mim a consciência da árvore da vida. Trabalhamos esse conceito da possibilidade de criar além daquilo que a nossa aparência faz. E eu estou dizendo para vocês, hoje a própria física quântica, a ciência, já anda lado a lado com a Cabala. Ela já traz para nós a certeza de que o observador é aquele que cria o resultado. Todas as possibilidades já existem. Eu só vou escolher aonde é que eu vou parar. Através da causa e efeito. Isso não é predestinação, simplesmente. Isso é além de predestinação. Isso é escolher o futuro. Porque dentro da Cabala, olha como nós... isso já até me trouxe mais uma reflexão para vocês fazerem. O conceito do tempo, nós já estamos acostumados com a aceitação disso. Hoje, agora, o ontem existe? Não existe. Cadê ele? Ele não existe mais. O amanhã, ele existe? Ainda não. O que é que existe? Só o agora. Mas dentro de mim, eu já estou absolutamente acostumada a pensar no ontem, no amanhã. Mas a Cabala traz para nós algo que é um paradoxo. Que eu só consigo andar para frente quando eu volto para trás. O que quer dizer isso? Que eu só consigo andar para frente quando eu consigo reconhecer a causa para mudar o efeito e o resultado. Então, eu preciso cada vez mais de ter a vivência desse conhecimento para que, através da minha experiência, eu sinta, eu espero que não seja pela dor, espero que seja pelo relembrar, porque a Cabala traz para nós esse relembrar daquilo que já existe dentro de cada um de nós, sem que a gente precise sofrer. E através desse relembrar, a gente volta na causa, a gente se arrepende e a gente consegue mudar todo esse processo. Adão viveu
930 anos, eu penso que foram 930 ou 970 anos, mas 900 e tanto já é bastante. Adão fez um processo de techuvá. E ele se arrependeu. E por isso ele ainda continuou. Nós temos essa possibilidade também de continuar dentro deste processo cada vez mais profundo, usando cada vez mais esses 4 sentidos para estar nesse paraíso e poder comer dessas maçãs sagradas do paraíso aqui e agora na nossa terra.